A gente vai conversar aqui com a Dona Maria José. Dona Maria José, o que é infância para a senhora? Infância é a primeira idade, né? Após ter nascido. E eu creio que é o período das primeiras experiências e o período em que adquirimos traços de caráter que desenvolveremos mais na vida. E também o período de descobertas, que às vezes parece até ser o melhor da nossa vida, né? Não sabemos ao certo o que nos aguarda. Então eu creio que a infância é o melhor período. Legal. E como foi assim a sua infância? Bem, a minha infância poderia ter sido diferente, porque eu perdi meus pais bem jovem, bem pequeno, com 6 para 7 anos. Eu nasci no sertão, sou sertaneja. Só que então eu fui conduzida para São Paulo, né? A casa de pais adotivos, que na verdade eram também meus parentes, minha tia, irmã da minha mãe. E foi uma infância assim, eu creio que sem muitas atividades de criança. Eu não posso dizer nem que tenha sido por conta dos meus pais adotivos. Eu creio que mais pela minha maneira de ser mesmo, entendeu? Mais voltada para a escola, certo? Poucas brincadeiras. Entendi. E assim, o que a senhora mais gostava assim na infância? Estudar. Estudar. Não cheguei quase em lugar nenhum, mas para mim, eu demorei de me desligar desse ideal. Não encontrei muito apoio, certo? E nem tive muita iniciativa própria a partir do momento que me transformei independente, mas a maior importância para mim realmente era chegar em algum lugar, sentido da escola. E assim, quais eram, no caso, os brinquedos, né, que a senhora mais gostava? Amigo, foram pouquíssimos. Eu me lembro que eu tinha uma vontade muito grande de ter uma boneca grande. Na época, até de longe, eu cheguei a conhecer a boneca grande. Mas o máximo que eu consegui foi, numa época de Natal, uma empresa distribuía, e eu consegui uma bonequinha que não mexia os braços nem nada, toda vestidinha de espuma colorida. E, para falar a verdade, é o brinquedo que eu me lembro que eu tinha. E as brincadeiras, qual que a senhora mais gostava assim? Olha, menina, como eu lhe disse, eu não tive muito ambiente social. Na escola também não era talvez o que seja hoje. Era mais até o lanche se fazia dentro da classe, tirava o lanche da lancheira e comia mesmo, entendeu? Mas um período muito pequeno eu brinquei de amarelinha, de pular corda, né? E também nunca fui muito, como eu já lhe disse, assim, de sociabilizar, nem na infância. Entendi. Entendeu? E assim, para a senhora, né, qual é a principal diferença que existe entre a sua infância e a infância de hoje? Muita. Pelas minhas respostas já deve ter analisado. Né? Hoje as crianças ganharam a liberdade muito além do que ela necessita. Eu tinha essa liberdade, só como eu estou dizendo, temperamento, não sei se, né, que já trouxe do ventre, eu não fiz uso muito da liberdade que talvez eu teria, né, para assim, sair do ambiente doméstico e ter alguns problemas quanto a isso. Mas hoje eu creio que a criança está muito livre, certo? Nós temos ensinos, né, do Criador que mostra em cada fase, né, o que se fazer para se moldar uma criança. E as crianças hoje, eu creio que deve ter havido um tempo, eu sei que houve um tempo, em que se tratava uma criança muita rigidez.
Então criaram leis que pulou para o extremo, ao meu ver, entendeu? Então hoje a criança tem liberdade demais, não é? Se ela fosse um ser que não precisasse ser moldado, eu creio que ela teria nascido como uma planta, certo? Então, no meu tempo, as crianças elas tinham mais controle, os pais, os educadores tinham mais controle, mais até liberdade diante da lei, né? De poder ter uma educação mais rígida, entendeu? No sentido de cada fase, né? Envolvendo entre brincadeiras e responsabilidade, criar um ser que no futuro pudesse se manter, né? Sem traumas, claro, com a infância, tudo que está direito à infância, mas hoje eu creio que o excesso de liberdade, as crianças não estão sabendo como usar isso, é claro, entendeu? Isso eu creio, está trazendo grande prejuízo. Até nas escolas, de um bom tempo para cá, né, leis começaram a cobrir, né, dando a liberdade à criança na escola, de tal maneira que não se exigisse muito dela. E eu creio que isso na fase, né, mais adulta, quando a criança vai precisar enfrentar um vestibular, ela não tem mais bagagem cultural para poder enfrentar uma faculdade. Só aqueles que realmente, desde a infância, têm maiores responsabilidades, entendeu? E por si mesmo faz uso daquilo que é equilibrado, no sentido até da tecnologia, né? Então a educação hoje, eu creio que tanto a nível dos pais, como no nível escolar, está muito diferente do meu tempo e com grandes prejuízos. Entendi. Então a senhora acabou já meio que respondendo a última pergunta, que seria, né, no caso, as crianças de hoje, elas são diferentes, mas como? Somente a senhora já explicou uma parte disso. Com certeza. Com certeza, e eu deixo eu te falar. Qualquer pessoa de bom senso, mesmo acompanhando, né, as mudanças, se vê claramente que o prejuízo tem sido muito grande, no sentido do pudor, no sentido da própria nível cultural, na qualidade de profissionais, não é? Então isso eu creio que deve-se haver uma maneira de se equilibrar essa questão, porque na verdade a criança, ela é o futuro da nação, né? O futuro do mundo, né? Então, baseado naquilo que nós queremos para o nosso futuro, não somente como filhos, mas também como sociedade, né? Deve-se haver uma correção por parte das autoridades, no sentido de se estar se equilibrando, dando mais liberdade aos pais, é claro que supervisionando, porque estamos também vivendo numa época em que parece que o amor já não existe muito, né? E os pais, por vezes, querem levar a criança a um extremo que também não é correto, né? No sentido de trabalhos, mas na verdade eu creio que deve-se haver uma maneira de trazer a criação da criança para o equilíbrio, para que vejamos também uma sociedade mais equilibrada, no sentido de termos jovens com maior maturidade e profissionais com maior qualidade. Ok. Certo? Muito obrigado, dona Maria Luísa. Eu que agradeço. Prazer enorme.